Meus irmãos, bom dia. Nós vamos continuar pensando na SCBD de hoje sobre um tema que também não é agradável a nenhum de nós, e ele usa um termo, o autor da lição, ele usa um termo considerado por nós pesado, forte, que trata particularmente, no primeiro tópico, sobre que estamos debaixo de uma maldição, né? Então, o autor da lição vai tratar sobre a grande obra que Deus realizou por nós ao sermos resgatados por Ele. Ele começa então argumentando de que nós estamos sob uma maldição, né? Semana passada nós aprendemos sobre a ação de Cristo e houve ali particularmente sobre o bode expiatório. Nós tivemos uma dupla ação de Jesus quando se trata daqueles dois bodes apresentados. Um representando a propiciação e o outro representando a expiação. Lembrando que propiciação traz a ideia de tornar algo ou alguém propício. Nesse caso, o Senhor tinha sua ira contra nós e Ele mesmo providencia um meio pelo qual a sua ira seria aplacada, onde a sua ira seria derramada, né? Então, em Cristo, Deus se torna propício, favorável a nós, recebendo a ira de Deus em nosso lugar. A ideia da expiação, aquele bode que é levado para o deserto e fica lá, era a ideia então, no ato de Jesus na cruz, ele afastar o pecado de Deus, que é santo, que é perfeito e que não compactua com o pecado. Então, o Senhor fez isso por amor a nós. Ele se tornou propício, né? O ofendido, ele mesmo pagou o preço pela nossa desobediência e nos reconciliou com Deus. E hoje pela manhã, então, nós vamos pensar exatamente sobre essa questão de sermos, então, um povo que foi resgatado pelo Senhor. Então vamos olhar, vamos lembrar primeiramente daquilo que o autor de Marcos, né, o evangelista Marcos, nos fala, que nós aprendemos que é um versículo que é o coração do livro a respeito de Jesus. Ele fala que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então vamos nos ter em mente essa palavra resgate, né? Então está lá em Marcos 10, 45. Agora, fomos resgatados do quê? Porque houve necessidade de que Cristo viesse com essa postura, com esse ministério específico não de ser servido, mas de servir e servir a ponto de dar a sua vida em resgate de muitos. Então, no contexto bíblico, a ideia de resgate, nós podemos dizer que nos traz a ideia, primeiramente, de resgatar alguém da escravidão. Uma outra figura também possível para que a gente imagine, e muito associada com a palavra redenção, é de uma transação comercial, onde alguém pagava com um valor para receber alguma coisa. Nesse caso, Cristo ele pagou com a sua própria vida, né, para que nós fôssemos resgatados. E resgatados do quê? Nós vamos ver já no próximo texto. E qual foi o preço desse resgate? Foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Agora, por que houve então essa necessidade? Quando olhamos para Gálatas, capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo fala assim: Cristo nos redimiu. Então, qual é a ideia de redimir? É trazer a redenção, trazer a libertação. Ele nos redimiu, libertou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Então é importante lembrar, ele se tornou maldito, não é?
porque Jesus, embora tentado em tudo, não pecou jamais. Então ele se tornou maldito em nosso lugar. O sacrifício de Cristo substitutivo, semelhantemente ao bode expiatório que nós vimos semana passada, ele é aquele que em João se refere como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como nós vimos também, de que domingo à noite nós compartilhamos sobre esse mesmo tema, falando aos hebreus, de que a oferta de Cristo ela foi superior e definitiva. Né? Então ele se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele ocupou o nosso lugar. Nós tínhamos contra nós uma dívida, né? Nós tínhamos uma dívida a pagar. O nosso pecado ofendeu o Senhor. Ele nos redimiu da maldição da lei. E que maldição da lei é essa? A exigência de obediência total, absoluta à lei. E em caso de desobediência a essa lei, haveria a punição da lei. Jesus veio, então Adão não conseguiu obedecer toda a lei, nós com as nossas atitudes também não conseguimos, e por isso Jesus veio. Né? Ele veio então para que ele obedecesse a lei e ao mesmo tempo recebesse a punição da lei. Não é? Então ele nos redimiu, nos libertou dessa maldição da obrigatoriedade de obedecer 100% a lei. Ele se tornou maldito em nosso lugar. No versículo 10 do mesmo capítulo de Gálatas 3, lemos assim: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, o homem que se apoia na sua moralidade, que se apoia numa vida segundo o seu pensamento correta, ele está debaixo dessa maldição. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. A exigência de Deus é de que a gente obedeça 100%. Então talvez alguém que se considere moralmente correto, alguém que seja um pai amoroso, um esposo dedicado, alguém que cumpre com seus compromissos, um homem de palavra, ainda assim, essa pessoa está debaixo de maldição. Porque se nós perguntarmos para tal pessoa: você já pecou alguma vez? Você já mentiu alguma vez? E se essa pessoa falar: não, eu nunca menti, ela vai acabar de cometer esse pecado nesse momento. O que eu quero dizer é que todos nós pecamos. E se nós tropeçamos em um princípio da lei, então nós transgredimos todos. Então todos estão debaixo da lei. O grande e terrível resultado disso é de que nós então fomos privados, né, da presença de Deus. Isso aconteceu primeiramente lá no Éden, né, quando Deus disse a Adão e a sua esposa que caso eles comessem do fruto que eles receberam a ordem de não comer, eles seriam expulsos, eles morreriam. E essa morte ela tem um duplo significado: morte física e espiritual. A morte física ela veio, certamente nós temos os nossos dias de vida limitados, e a morte espiritual é o afastamento de Deus. Adão e Eva tiveram um afastamento físico de Deus, não desfrutando da sua presença diária como era de costume, e também não desfrutaram mais da presença espiritual de Deus. Não é? Então, a pior coisa que essa maldição trouxe para o homem é de viver nesse mundo sem Deus. Não é? E para nós imaginarmos, as Escrituras trazem para nós textos que nos clariam a respeito disso. Por exemplo, quando nós lemos a agonia de Jesus na cruz, nos Evangelhos, particularmente Marcos 15, nós lembramos que Jesus diz: olha, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento então da cruz,
Jesus experimenta a solidão. Ele, ao receber o pecado da humanidade sobre si, ele sente o peso, o fardo de estar só, né? Então, é ele se tornando maldito em nosso lugar, não desfrutando da presença de Deus, assumindo a nossa culpa, não é? E talvez alguém possa dizer, nossa, mas que Deus amoroso é esse que é tão rigoroso? Poxa, será que não existe um meio termo? Será que eu não posso obedecer 99,9%? Será que Deus não é rigoroso demais ao exigir tanta obediência? Será que Ele não é rigoroso demais em exercer uma punição tão severa? Né? Se alguém pensa assim, nós estaremos primeiramente ignorando o caráter de Deus, né? A sua autoridade, a sua majestade, a sua santidade. Estaremos desconsiderando a pessoa de Deus e também minimizando o pecado, né? Desvalorizando o pecado, como se nós disséssemos, olha, eu cometo pecados, mas não é nada tão grave assim, né? Ao mesmo tempo está dizendo, olha, eu sei que Deus é Deus, mas Ele é bom, Ele vai perdoar, né? Ele é paciente. Então, o que nós temos que levar em conta é a majestade de Deus, a sua santidade, a sua autoridade, a impossibilidade de Deus não somente conviver com o pecado, mas também compactuar com ele, ou seja, permitir que os seus súditos, os seus servos, vivam em pecado, né? Então isso é extremamente ofensivo à pessoa de Deus. E lembrando da grande derrota que o pecado, que a desobediência a Deus traz à nossa vida. Ele traz o afastamento total de Deus. Então o pecado ele tem poder para lançar o homem no inferno. E se nós dizemos que a exigência de Deus ao obedecer a lei e falamos que a sua punição é severa demais, nós estamos negligenciando tanto o caráter de Deus quanto o peso também do nosso pecado contra o Senhor. Mas graças a Deus que em Cristo nós tivemos então o privilégio, né, de sermos reconciliados com Deus. Então, começamos assim a nossa EBD, entendendo o que o Senhor fez por nós, a nossa necessidade de sermos resgatados. Então, continue firme nessa lição, e o Senhor tem muito a falar conosco. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãos. Estamos dando mais uma sequência na nossa EBD. Nosso assunto de hoje, capítulo 7, né, resgatados. Vocês já acompanharam até aqui o pastor Marcelo falando sobre o primeiro tópico, né, sobre uma maldição. Meu assunto de hoje fala sobre redenção da maldição. E vocês vão ainda estar com Amós falando sobre bênção da redenção. E logo em seguida, novamente, com o pastor Marcelo falando sobre a redenção do nosso antigo modo de viver. Então, com base no nosso assunto de hoje, nós temos que entender primeiro qual é o objetivo principal da lei. Então, o objetivo principal da lei não é nos amaldiçoar, mas nos conduzir a Cristo. Então, quando nós temos a lei como princípio, o objetivo dela não é nos levar à maldição, não é nos punir somente por isso, mas é nos levar, nos conduzir a um lugar mais próximo de Cristo. Então, que a gente possa estar atento a isso. Nós vamos ler então em Gálatas 3:24, Ezequiel 18:23 e novamente Gálatas capítulo 3, versículo 13, que nós vamos entender o que nós acabamos de ler. O objetivo principal da lei não é nos amaldiçoar, mas nos conduzir a Cristo. Então vamos até aqui Gálatas 3:24. Diz assim na minha versão NVI: Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, a lei é o nosso tutor que nos leva a Cristo e, por causa dele, nós somos justificados. Porém, nós somos justificados com base, pela fé, nós somos justificados nele. Ezequiel 18:23, seguindo ainda na versão NVI:
Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Então, o próprio Deus falando, né, palavras aqui Ezequiel expondo no seu livro, o próprio Deus questionando, será que ele tem prazer na morte do ímpio? Não, na verdade, o prazer maior de Deus é ver nós como convertidos em Cristo Jesus. O prazer maior dele é nos ver nos seus caminhos e vivendo, e não pecadores morrendo. Gálatas 3,13. Vamos então novamente para Gálatas 3,13. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o madeiro aqui representa a cruz. A representação que eu sempre gosto de usar muito na classe é com relação à morte de cruz de fato, onde morrer na cruz eram para os piores pecadores, era para os piores bandidos, era vergonha a pessoa carregar a cruz e ser morto na cruz. Essa cruz era nossa, a maldição era nossa, mas Cristo então levou essa culpa e amaldiçoado foi por morrer no madeiro. Não que ele era amaldiçoado, mas ele levou a maldição nossa sobre ele e morreu no madeiro, ou seja, morreu na cruz. Tem uma palavra muito importante, uma frase importante que George Smithson fala sobre essa afirmação que nós lemos no início. O objetivo principal da lei não é nos amaldiçoar, mas nos conduzir a Cristo. O teólogo George Smithson, ele fala algo muito importante sobre isso, sobre essa identificação, que diz o seguinte: ele entende que a palavra maldição deve ser usada como um substantivo, ou seja, como em um portador da maldição, em vez de um adjetivo que indica o mais alto grau ou medida concebível. Ou seja, quando Jesus esvaziou o cálice da ira, nós já estudamos essa lição anteriormente, o cálice vazio, ele suportou o limite extremo da maldição da lei. Ou seja, o limite extremo da maldição da lei, que era para nós, Jesus levou sobre si. Então, a palavra maldição deve ser utilizada como substantivo, ou seja, portador. Nós portávamos da maldição e Cristo, então, é o portador dessa maldição. Falando sobre ainda a questão do resgate, que é o nosso assunto de hoje. A quem foi dado esse resgate? A quem foi pago o resgate por todos nós? Para quem que Jesus, então, morreu na cruz para nos resgatar? Quem, de fato, recebeu o resgate pago por Jesus Cristo? Satanás. Satanás era o autor, no caso, o grande autor do pecado. Satanás é o príncipe desse século. Satanás nos conduzia ao pecado. Nós estávamos escravos pelo pecado. Satanás, então, ele recebe esse resgate. O pagamento feito por Jesus, com sua vida, com sua morte, aliás, o pagamento de Jesus com sua morte na cruz foi dada a Satanás para que nós fôssemos resgatados dele. Nós fomos resgatados das mãos de Satanás. Nós vamos ver isso então em Atos 26, 18. Atos 26, versículo 18. Diz assim na minha versão: para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, pela fé em Cristo nós somos resgatados de Satanás. Então o pagamento feito naquela cruz, aquela morte na cruz, foi o pagamento a Satanás para que nós fôssemos resgatados pela fé em Cristo Jesus. O próprio Jesus morreu para que nós, com fé nele,
fôssemos salvos, fôssemos resgatados. Colossenses 1:3 também, nós temos uma palavra clara sobre isso. Colossenses 1, versículo 3 diz assim: sempre agradecemos a Deus, é palavra de Paulo, né? Escreve na carta à igreja de Colosso. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, agradecendo a Deus, o Pai do nosso Senhor, ou seja, o autor da nossa fé. Nós somos gratos a Deus, o Pai de Jesus, ou seja, Jesus morreu por nós com ordem do Pai, que nos amou e por isso enviou o Filho para morrer em nosso lugar. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Ou seja, Paulo sempre agradece a Deus quando ora pela igreja de Colosso. Devemos sempre agradecer ao Pai por nossas vidas, por nossa igreja, por nossa conversão, que foi pelo amor de Deus que nós fomos convertidos. 2 Timóteo 2:26, palavra de Paulo a Timóteo. Diz assim: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ou seja, mais uma vez esclarecendo que nós fazíamos a vontade do diabo, nós vivíamos no pecado fazendo a vontade de Satanás e Jesus morrendo por nós. Então Paulo escreve, vamos ler só a partir então do versículo 25, o conselho que Paulo dá a Timóteo. Deve corrigir com mansidão os que se lhe impõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Ou seja, quando formos então aconselhar alguém, quando formos corrigir alguém, tem que corrigir com mansidão, usando a palavra do Senhor como conselho, para que as pessoas estejam sóbrias e não voltem para o que eram antes, não voltem para um passado de escravidão do pecado, mas que mantenham firmes no caminho do Senhor. Bom, vamos ler novamente então Gálatas 1:3, para a gente concluir essa passagem, vocês seguirem adiante com o nosso estudo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, Cristo nos resgatou. Se Cristo nos resgatou da maldição da lei, e a lei é de Deus, então nós somos resgatados pelo próprio amor de Deus. A lei foi imposta para que nós soubéssemos dividir o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. A lei é de Deus. A lei poderia nos trazer maldição, mas nós somos resgatados dessa maldição em Cristo Jesus. Então, que nós possamos entender, irmãos, que, mais uma vez, aquilo que nós lemos no começo, o objetivo principal da lei não é nos amaldiçoar, mas nos conduzir a Cristo. É porque, de fato, nós não somos capazes de cumprir a lei. Nós não somos capazes de cumprir 100% a lei. E por isso nós estávamos amaldiçoados, por isso nós estávamos sendo conduzidos a um caminho ainda mais da perversidade. Estávamos sendo conduzidos a passos largos para o inferno. Mas, uma vez que nós não somos capazes de cumprir a lei, ao invés de nós nos tornarmos amaldiçoados nela, Deus nos amou ao ponto de enviar seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Então a lei não vai nos levar então a uma maldição, mas nos conduzir a uma proximidade maior de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele tem prazer de que a gente se converta ao Senhor Jesus e siga o caminho dele. Que nós possamos então, nesse pequeno trecho, seguir esse entendimento onde a lei nos leva a um caminho mais próximo de Jesus. Uma vez que eu sigo a lei, eu vou estar cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais
próximo do Pai. Então, que a gente possa, nessa questão, nesse caminho que a gente tem vivido, a redenção da maldição, nada mais é do que fomos redimidos do pecado. A punição que era nossa foi levada por Cristo na cruz. E por isso hoje nós temos livre acesso ao Pai. Vocês vão continuar então com Amós, que vocês fiquem com Deus. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui à nossa lição. Vou falar sobre o terceiro tópico, bênçãos da redenção. Vamos estar aí por alguns minutos aí falando sobre a redenção, né? O nosso boletim fala assim, né? Ainda mais uma boa notícia em Gálatas 4 e 5. Paulo escreve: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Todos nós sabemos, né, para essa adoção acontecer em nossa vida, tem que ter um processo antes disso, né? Deus fez a parte dele, né? Dando o seu Filho para fazer isso por nós, né? Nos dar essa adoção. Mas da nossa parte precisa de arrependimento. Se não haver arrependimento, não vai haver adoção, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente e eterno Salvador. E para você, meu amigo, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, então, para que você seja adotado pelo Senhor, por Deus, você tem que passar por Jesus Cristo. Aqui fala, né? Vemos que ao nos redimir da maldição da lei, Jesus abriu o caminho. Há uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Que Jesus Cristo, nós podemos conferir aqui, né? Não está no nosso boletim, mas só para confirmar, né? Jesus declarando isto, que está lá em João 14, versículo 6, nos diz assim, né? Jesus falando, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por Jesus. Então, Jesus, conforme diz o boletim aqui, né, abriu o caminho para que pudéssemos herdar a bênção da obediência a ela. Bênção que ele conquistou para nós pela sua própria perfeita obediência. Qual foi a obediência de Jesus? Fazer a vontade do Pai eterno. Ele foi obediente e obediente até a morte. Através da morte de Cristo, nós fomos feitos herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Então, essa adoção aconteceu porque Jesus fez isso por nós. Aqui, a bênção identificada como a adoção de filhos, que se refere à posição de filhos que avançavam para a sua menoridade para jovem adulto. Fomos redimidos de uma cela no corredor da morte e trazidos para dentro da família de Deus. Então, nós estávamos condenados à morte eterna, mas Deus, ao dar o seu Filho amado Jesus para morrer por nós, Jesus assumiu o nosso lugar. Então nós fomos resgatados do corredor da morte.
como filhos adotados plenamente, com todos os privilégios incluídos nessa condição. Então, nós estávamos condenados à morte eterna, mas Jesus Cristo, foi o nosso mediador e é o mediador entre Deus e o homem. Então, através da morte de Jesus veio a salvação até nós, E a sua palavra fala também que em nenhum outro nome há debaixo dos céus, Vamos conferir lá, Atos 4, versículo 12, fala assim, Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é esse nome? O nome de Jesus Cristo. Então, querendo ou não, eu e você temos que passar por Jesus Cristo. Ele é o único caminho que pode libertar o homem da escravidão do pecado. Tem vários endereços bíblicos na Bíblia que fala sobre isso, sobre o resgate de Deus para com o homem. Lembramos também, me vem à memória agora também, Colossenses 1, 13 e 14, que fala que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Pois então, ele foi misericordioso para conosco, nos dando a chance de nós novamente voltar à aliança com ele. Então, ele usou o nosso amado Cristo Jesus para isso. Mas a notícia fica cada vez melhor. Nós realmente vivíamos no corredor da morte eterna de Deus. O homem já estava condenado. Então, Deus foi misericordioso para conosco. Como Paulo, em Romanos 6, 23, que fala que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado trouxe separação entre Deus e o homem, mas Jesus Cristo veio para que fôssemos libertos, fôssemos adotados por Deus novamente. Então, somos gratos a Deus Pai por isso, e aqui continua falando assim, morte física e eterna, entendeu? Então, mas como crentes sabemos que somos libertos da morte eterna. Contudo, ainda enfrentamos a perspectiva da morte física. No entanto, essa não é a palavra final. Pois então, mesmo conforme está falando aqui no boletim, é claro que nós vamos morrer, mas essa carne tem que voltar ao pó, da onde saiu, Mas se nós formos filhos de Deus, um dia nós vamos estar juntamente na glória com o Senhor, conforme a gente vai ver aqui mais para frente. Em Romanos 8, 23, Paulo descreveu, e não só isso, mas nós mesmo que temos o primeiro fruto do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Isso significa que nossa redenção da maldição da lei e adoção na família de Deus atingirão o seu cumprimento final na ressurreição, quando recebermos nosso corpo imortal e habitarmos para sempre na presença
imediata do Senhor. Então, vale a pena, né, servir a esse Deus Altíssimo, esse Deus que fez isso por nós, né? Nós éramos, conforme diz, né, na nossa lição, né, merecedor da morte eterna, mas ele fez isso por nós, né? Nós não era merecedor, mas ele foi misericordioso para conosco e deu o seu Filho para morrer por mim, por você e por aqueles que o reconhecer como único e eterno e suficiente Salvador. Então, que nós possamos a cada dia reconhecer isso em nossas vidas, que em nenhum outro há salvação, né, a não ser em Cristo Jesus. E que você possa pensar nisso, que nós éramos para a morte eterna sem Deus, né? Mas ele foi bom para conosco, dando seu Filho amado Jesus para morrer por nós, né? Então, nós somos gratos ao Senhor, né? E nós jamais vamos pagar esse sacrifício que Jesus fez por nós. Não, nós vamos ser sempre devedor ao Senhor, né? Por isso, né? Então, que o Senhor Deus nos abençoe. Quero passar novamente a palavra ao pastor Marcelo para dar continuidade aí à nossa lição. Então, irmãos, nós fomos adotados pelo Senhor, né? Então, que o Senhor Deus nos abençoe e que nós possamos, o mais breve possível, né, estarmos juntos na igreja para podermos adorar esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, né? Então, que o Senhor nos permita isso no tempo dele, o mais breve possível. Que o Senhor nos abençoe. Fique com Deus, que nós possamos ter um ótimo domingo. Pastor Marcelo. Agora, nós vamos continuar falando, eu estou de volta aqui, para que a gente fale sobre a redenção proposta em Cristo do nosso antigo modo de viver. Não é? Então, nós estudamos até aqui sobre essa grande obra, não é, que tem consequências eternas para a nossa vida, benefícios reais no nosso dia a dia, não é, que fomos reconciliados com Deus, passamos a fazer parte da família do Senhor. Não é? E nós, então, por causa da morte de Jesus na cruz, por causa do seu amor por nós, por ele ter levado a culpa em nosso lugar, por ele ter afastado o pecado da nossa vida e afastado o pecado de Deus e nos reconciliado com o Senhor, ele nos dá uma nova maneira de viver. É promessa do Senhor que ele nos daria um novo coração. E Ezequiel 36, 26 fala exatamente sobre isso. O Senhor não somente nos salva da ira de Deus, mas ele também nos capacita a viver na presença dele. Quando ele diz, Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo, ou seja, um coração disposto e inclinado não mais a viver para si mesmo, para agradar a si mesmo, mas um coração novo. E qual seria a postura desse novo coração? Porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, um coração sensível a Deus, um coração com muito mais inclinação para fazer a sua vontade. Né? E como que isso acontece? Como que isso se dá na nossa vida? O apóstolo Pedro ele continua escrevendo sobre isso
quando ele diz, em 1 Pedro 1,18, qual é o efeito desse novo coração dado pelo Senhor aos seus filhos. 1 Pedro 1,18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, ou seja, libertos da escravidão do pecado. Vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Então, as Escrituras afirmam que a nossa maneira de viver sem Cristo era uma vida fútil, uma vida vazia. Nós somos libertos da nossa maneira vazia de viver. Uma vida sem propósito, uma vida que não tinha sentido. Então, o Senhor nos libertou de tudo isso. Ainda, o apóstolo Paulo nos exemplificando essa vida fútil, vã, sem propósito, onde o homem vive para si mesmo. Ele afirma em Efésios capítulo 2, versos 2 e 3, o seguinte, a partir do verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E ele diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, era essa a nossa vã maneira de viver. Uma vida sem propósito, vivendo para nos agradar nosso próprio coração, nossos desejos carnais, sem nenhum pensamento elevado, sem considerar ao Senhor. Isso tudo nos mantinha mortos, estávamos fazendo a vontade de Satanás. Não é? E aí Tito 2,14 também diz, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então o Senhor, ele nos dá um sentido para a vida. Há pessoas que depositam a sua esperança de vida no casamento, em ter filhos, em ganhar dinheiro. Essas coisas passam. Elas podem ser uma bênção em nossa vida, mas elas não são a essência da vida. Né? Quando nós colocamos todas essas coisas como prioridade em nossa vida, e é assim que o ímpio faz, e ele prioriza essas coisas, ele continua levando uma vida fútil, porque a sua vida não tem sentido. O propósito do Senhor nos reconciliar com Ele, nos adotar, é para que a nossa vida tenha sentido, para que a gente viva segundo a sua vontade. E o grande propósito da obra de Cristo na cruz é exatamente esse. Ele se entregou por nós a fim de, com o propósito de nos remir, redimir, libertar de toda a maldade. Ou seja, mudar o nosso coração, mudar a nossa maneira de pensar, mudar os desejos do nosso coração, para que por causa do Senhor mesmo, nós fôssemos agora purificados para Ele e nos tornando um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É importante lembrar aqui de que não são a prática de boas obras que nos concedem a vida eterna, mas a nossa fé na obra redentora, libertadora de Cristo, entendendo que Ele morreu em nosso lugar, Ele se tornou maldito em nosso lugar, nós somos salvos. E aí, uma vez salvos, fomos chamados por Deus para praticarmos boas obras, e não praticarmos boas obras para alcançarmos a salvação. Se assim fosse, o mérito da salvação
seria da obra de cada um, mas não foi assim. O mérito é totalmente de Cristo. Então, nós concluímos o que desse estudo? Fomos resgatados do corredor da morte e adotados pelo Senhor, enxertados na sua família. Essa é a primeira verdade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos reconciliou com Ele. Recebemos um novo coração. Então, uma vez em Cristo, agora eu tenho o poder de Deus na minha vida, eu tenho a ação do Espírito Santo na minha vida, para que Ele me capacite a vencer o pecado e viver de maneira que agrade a Deus. Terceiro, nós ainda temos uma natureza pecaminosa. E ainda que sem intenção, nós estamos sujeitos a pecar. Mas quando isso acontece, nós temos que nos lembrar do Evangelho, da boa notícia de que Cristo morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu e a nossa fé está nele. Então, por isso, eu devo recorrer ao Evangelho, lembrar-me da minha posição, né, e me colocar diante de Deus com gratidão, sempre lembrando com gratidão da sua poderosa obra na cruz, servi-lo com alegria, né, e, como o apóstolo Paulo disse, mortificar esses pecados diariamente, né, na força e no poder do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor nos deu todas as ferramentas necessárias para que nós tenhamos uma vida cristã vitoriosa, lutando contra o pecado, mas não na nossa própria força, lutando no poder do Senhor. Então, que a gente se alegre em Cristo pelo seu resgate, porque Ele pagou o preço pelas nossas vidas, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, para que nós fizéssemos parte da família de Deus, tivéssemos paz no coração, certeza da salvação e vivêssemos para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.